Olá a todos, aqui Luciano Alves, técnico de manutenção de instrumentos musicais, de sopro. Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui para falar a respeito de ajuste de clarinete, né? Clarinete, que é o meu instrumento. Esse, esse modelo aqui é um modelo de 20 chaves, né? Não é muito utilizado porque ele tem 3 chaves a mais, né, do que o normal, ou 2, né, chaves a mais, e acaba sendo mais peso, né? E a maioria dos clarinetistas não se acostuma aqui com esse anel aqui do dedo anelar da mão esquerda, certo? Quais são as peculiaridades do ajuste, né, desse clarinete e do clarinete 17 chaves? Bom, quando nós estamos tocando, né, muita coisa, né, não funciona, não porque o músico precisa estudar mais, está com algum tipo de dificuldade, e sim porque molas e conexões não estão ajustadas com precisão, né? Então, por exemplo, molas, conexões e sapatilhas, né? Então, por exemplo, nesse clarinete aqui, a gente tem, por exemplo, o Dó sustenido, né? Que ele é exatamente aqui na conexão, na junção, né? Do instrumento, que é a posição certa do Dó sustenido, né? Mas aí fica muito difícil de ajustar ele. Por quê? Porque ele tem aqui um joguinho de mola e de força e contra-força, né? Mola e contra-mola, vamos dizer assim. Então isso precisa estar muito bem ajustado, né? Muito bem ajustado, para que eu tenha uma velocidade boa aqui no Dó sustenido, ou Sol sustenido, né? Tem uma velocidade boa aqui, e essa chave aqui da alavanca aqui, ela tem que ter uma força que feche, né, a chave do Dó sustenido de forma que ela vede totalmente, tá certo? Então, por exemplo, onde que isso vai impactar? Principalmente quando for feitas ligaduras, né? Umas passagens com ligaduras, assim, acaba, se tiver vazando a sapatilha, se tiver um vazamento mínimo, você já não consegue fazer essa ligadura, né? Não existe, vai existir vai existir um ruído, né? Não um outro som, mas um ruído entre uma nota e outra, né? Ele não vai fazer da, né? Ele vai fazer dará, né? Tem um outro som, um outro ruído, né? Entre uma nota e outra. Outro problema também é aqui no Lá, no Lá Sol sustenido, né? Esse ajuste aqui, ele, se ele não estiver muito bem ajustado, né, ele também se torna incômodo, né, porque essa nota você toca, na verdade, com o pulso aqui, né, com o movimento do pulso, né. Então, por exemplo, aqui fazer uma passagem aqui mi lá, né, mi lá. Se ela não estiver muito bem ajustada, você também vai abrir primeiro a nota do lá, né? E depois, na sequência, a nota do Sol sustenido. Então, esse gap, né, esse intervalo aí, essa lacuna, ela acaba te prejudicando, né, na questão sonora. Você vai ter um ruído entre uma nota e outra. E também, acho que esse é o maior problema de, de 100% dos clarinetistas, né, que é a questão aqui, né, das chaves aqui do Mi, né, falar nota grave, do Mi e Fá sustenido, né. O que acontece? A chave do Fá natural, né, nesse sistema, esse sistema que é o Maseu, né,
ele, por exemplo, e nesse e no Boeing também, né? Essa chave aqui, ela tem um pezinho aqui que, né, ajuda no fechamento aqui, né? Para você poder usar o recurso aqui na mão esquerda, ok? Mas se ela tiver um gap também, e pode ser muito curto, não vai fechar, né? Ou ela não vai abrir direito, ou a nota do Mi aqui não vai abrir direito. Então, qual que é o problema aqui? Conforme a gente vai usando, né, vai apertando, a chave ela é feita de alpaca, é um metal muito duro, mas mesmo assim, né, com a força que a gente faz de tantas vezes que a gente acaba tocando, vai saindo um pouco. Outro problema também é o tipo de cortiça que se coloca aqui nessa chave, certo? Se colocar uma cortiça natural muito fina, ela vai acomodar, ela vai ceder, né? Então tem que colocar uma cortiça que não ceda, que não perca as suas dimensões, para que essa conexão esteja sempre muito bem ajustada, certo? Com precisão mesmo. Porque a pior coisa do mundo é você estar tocando com um instrumento intermitente, né? Uma hora funciona, outra hora não funciona, você tem que fazer mais força, né? E isso pode te dar problema aqui, de tendinite até, né? Se você não cuidar. E acaba que te prejudica, né? Na sua performance, né? Você vai acabar tocando travado, porque você sabe que ali não está funcionando, que tem problemas, né? Que o instrumento ele está com falhas, né? Pontuais, tá certo? Bom, como que a gente resolve esses problemas aqui? Primeiro, tem que ser um técnico, né? Claro, de sua confiança, que tenha muita que tenha em mente, né, a questão da precisão para fazer esse ajuste, certo? E que isso não seja uma barreira, né? Porque na maioria das vezes o sapatilhamento, o técnico, ele se concentra muito nas sapatilhas, né? E acaba esquecendo, por exemplo, a pressão da mola, acaba esquecendo a questão do ajuste da altura das chaves, né? E tudo isso acaba trazendo um ônus, né? E tudo isso que eu falei tem que estar trabalhando em conjunto. As sapatilhas muito bem ajustadas, as molas com a força ideal, e as conexões também têm que estar muito bem ajustadas, né? Se esses três fatores aqui, um deles falhar, o clarinete não vai funcionar direito, tá certo? Bom, para finalizar aqui, uma outra questão também é os sistemas, né, as conexões, né? Por exemplo, nesse clarinete, né, por exemplo, ó, eu aperto aqui esse anel, né, e ele fecha aqui em cima, né, o Mi bemol aqui, seria um recurso para o Mi bemol aqui, né. O que acontece? Quando você tem um clarinete desse aqui, e eu peguei esse como exemplo, que é um exemplo macro já, né, quando você tem um instrumento com muita chave, com muita mola, o ajuste tem que ser mais... o técnico ele tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque senão uma mola vai ficar muito forte, a outra vai ficar muito fraca e vai acabar dando um desconforto na hora de tocar. Por exemplo, para, né, tocar coisas rápidas, por exemplo, ele vai começar a falhar. Porque uma mola está muito forte, outra mola está muito fraca, né? E aí a força que a gente tem nas mãos, conforme a gente vai estudando, né, elas acabam se igualando, né? Então, difícil você, por exemplo,
ajustar a mão esquerda de uma forma, porque eu sou destro, e a direita, né, mais forte, porque essa aqui tem mais força. Não, conforme você vai estudando, a força nos dedos aqui, elas acabam se igualando. Porém, precisa ter muito ajuste de mola, de sapatilha e de conexão, tá certo? Bom, esse vídeo eu estava falando a respeito de ajuste. O próximo a gente vai falar sobre reparo. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, divulga.